Agora, ai, que assunto, gente. Você já passou por isso? Ou está passando nesse momento? Prisão de ventre. Ninguém merece isso, porque realmente afeta a nossa saúde, afeta até o nosso humor. Então vamos prestar atenção no que o doutor Nelson Liboni, que é cirurgião geral do aparelho digestivo, vai contar aqui pra gente. E você pode participar no @Gazeta Mulheres. Olá. Doutor, seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui, viu? Obrigado, viu? Obrigada por ter vindo para falar sobre esse assunto, que às vezes a gente sabe o que fazer, acha que sabe, mas muitas vezes está fazendo errado. Não é? Prisão de ventre afeta mais mulheres do que homens. Muito. Por que isso acontece? Então, na mulher tem vários fatores, né? Então, entre os fatores principais são os hormonais. Então, por exemplo, ovulação, menstruação altera. Então, quando chega o período menstrual, tem uma tendência por alteração de estrógeno e progesterona a ir mais facilmente no banheiro. O problema também de gravidez, que também altera todo o períneo da mulher. Entendi. Às vezes o fato de ter dificuldade de ir a um banheiro limpo, né? Então a mulher às vezes fica receosa, então fica segurando. E então, segurar é um problema, então? Sim, sim. Não pode? Não, não pode. A ideia é sempre assim, o intestino da gente funciona como um reloginho. Então, se a gente criar um horário para ir ao banheiro, normalmente durante o dia, o organismo vai respeitar isso. Então, tem uma rotina, né? Tem uma rotina. Então, sempre o melhor é pela manhã, é o horário que o intestino começa a funcionar melhor, é o horário que você vai tomar seu café, é o tempo que você vai se maquiar, vai fazer suas coisas, aí dá vontade de ir ao banheiro, né? Perguntas importantes colocaremos agora na tela para o doutor responder. E a primeira é, com quantos dias sem evacuar é considerado prisão de ventre? Então, a prisão de ventre, a gente fala que acima de 3 dias. Tá? Então, até 3 dias ainda a gente considera normal. Então, você pode evacuar 3 vezes ao dia, uma vez ao dia sim, dia não, mas passou de 3 dias, realmente aí a gente precisa começar a investigar o porquê isso está acontecendo. E esse problema, né, de prisão de ventre, às vezes, quando você vai ao banheiro, vai tentar evacuar, você faz muita força, isso pode agravar outros problemas, por exemplo, a hemorroida? Então, assim... Sim, você vai acabar ficando mais tempo no banheiro, você vai acabar forçando a região, pode machucar, causando fissuras, fístulas, pode causar também hemorroida, mas também a hemorroida pode causar obstipação, porque às vezes ela está tão grande e às vezes é dolorida e a pessoa acaba não indo no banheiro com medo de sangrar e de outros problemas. Pode acontecer também, junto com a hemorroida, o prolapso retal, é quando cai parte do intestino, ele sai para fora e volta quando a pessoa vai evacuar. Então acaba tendo como se fosse uma oclusão intestinal. A pessoa faz força e fica batendo em fundo cego. E outra coisa também que acontece muito em mulher, às vezes é a retocele anterior. Entre a parede da vagina e o ânus tem uma parede muito fininha. Então quando eu faço a evacuação, às vezes a parede do reto invade a vagina e quando eu vou ter relação vaginal, ela invade o reto, porque amoleceu ali por falta de colágeno, ou por esforço físico muito intenso, ou uso de hormônios, como está se usando mais comumente. E tem tratamento? Tem tratamento, caso? Dependendo da situação, tem alguns casos que são até cirúrgicos e melhora muito a vida. Porque a grande maioria das mulheres, o que acontece? Elas vão no consultório do ginecologista ou do clínico falar, eu sou obstipada. E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo é falar, não, é normal você serem obstipadas, e não é normal. Então, quando você começa a ter uma constância disso, e começa a ter alteração clínica, uma sensação de desconforto, está te atrapalhando a tua vida pessoal, e você faz tudo direitinho com alimentação, exercício, e não está indo bem, pode investigar que você vai achar alguma coisa. Mais uma perguntinha. É verdade que mulheres têm mais prisão de ventre do que homens? Que você já respondeu, na verdade, né? Exatamente. Falou que sim. E a gente vai para a próxima, então, pode colocar. A gravidez aumenta o risco de intestino preso. Por que isso acontece, doutor? Então, uma primeira coisa, por alteração hormonal mesmo que a mulher passa. Então, já começa a tadinha, já com aumento de prolactina, já começa a vomitar no primeiro trimestre. E aí depois tem todas as alterações hormonais que mexem com a motilidade intestinal. Fora que o nenê começa a crescer, mexe em toda a estrutura, né? E até a própria dificuldade da mulher ir no vaso sanitário, fazer força. Então, isso acaba causando isso. E ela acaba, às vezes, comendo menos, né? Então, o tipo de alimentação que ela escolhe e os gostos mudam. Então, o ideal era aumentar a hidratação, saladas, frutas, e muitas delas não conseguem comer corretamente.
Por exemplo, o uso de medicamentos, de alguns medicamentos, não importa aí de repente uma outra doença, um outro tipo de problema, ele pode afetar o intestino? Ah, muito. Então, tem alguns hipotensores, né, que é para baixar a pressão, tem remédios que são opioides, que é para tirar a dor, podem causar esse tipo de problema. Então, inúmeros medicamentos. Pacientes que tomam remédios que bloqueiam o cálcio, por exemplo. Então, tem diuréticos e assim por diante. Antidepressivo também? Antidepressivos também. Eles mexem muito com a movimentação intestinal. A gente tem que lembrar que grande parte da serotonina e de outros, gabapentina e outros GABA que a gente tem, que são produzidos pelo intestino, ficam alterados. E quando a gente dá esses medicamentos, eles vão mexer na motilidade, que é o eixo cérebro-intestinal. Então acaba dando esse tipo de problema. Aí tem que ter um acompanhamento médico para compensar, então, porque muitas vezes não dá para parar de tomar o medicamento. Né? Não dá, exatamente. Então aí ou você regula ou muda a medicação ou faz alguma coisa auxiliar para poder ajudar. Mais uma perguntinha. É normal o intestino travar ao viajar ou sair da rotina? Nossa, quem já passou por isso, hein? Tem alguém assistindo que já passou por isso? Muita gente realmente trava quando sai de casa, quando precisa ir em outro banheiro que não seja de casa, né? É uma que muda a rotina, né? Então, que a pessoa já está acostumada a ir ao seu banheiro, ao seu horário para ir. Aí tem, às vezes, fuso horário que atrapalha. Alimentação também que não é a mais adequada. Sim. E aí a pessoa bebe menos água, tem uma série de compromissos, então acaba atrapalhando mesmo. Mas a mulher sempre é a que acaba sofrendo mais com esse tipo de problema. Aí o ideal é manter mais a água, né, certinho, sim. E a alimentação, basicamente. Normalmente em 1 a 2 dias, depois você voltando, né, no fuso horário, você se adaptando, aí acaba ficando mais tranquilo. Mas é difícil, porque às vezes atrapalha até a viagem. Atrapalha. É que você fica mal-humorada, né, doutor, quando não vai no banheiro. Ai, gente, é complicado. Mas calma, que daqui a pouquinho também tem uma nutricionista maravilhosa que vai passar uma receitinha aqui pra gente, né? Boa. Ela vai ajudar, calma. Mais uma perguntinha. Falta de fibra é a principal causa de constipação? Ah, sim. A alimentação nossa ocidental, ela mudou muito de uns anos para cá. Então a gente tem comido muito produto farináceo e poucas fibras. O ideal é comer de 20 a 30 gramas de fibras por dia, que envolve 3 frutas ao dia, 400 gramas de hortaliças e assim vai. Então envolve saladas de uma maneira geral. E as pessoas comem muito pouco isso, né? Então a gente tem que comer um pouquinho mais. E além disso também beber mais água, né? Então a água não adianta eu só comer fibra, porque aí vai até piorar os sintomas e vai produzir mais gases. Então proporcionalmente eu tenho que aumentar a ingesta de água. Por exemplo, agora nós estamos no frio, o pessoal esquece de beber água. Dá menos sede, é verdade. Dá menos sede, então mesmo assim você também precisa beber água até para ajudar o funcionamento intestinal. Aí eu tenho que ter a garrafinha do lado, porque aí eu consigo medir, lembrar e medir também, né, a quantidade de água, porque às vezes você acha que tomou... Ah lá, olha só essa imagem, que interessante. Então, aí o que acontece, a água, ela acaba ajudando a deixar as fezes mais molinhas, acaba ajudando no peristaltismo, então só ajuda o funcionamento intestinal. Ótimo, então bebam água, gente, bebam água e comam fibras. Mais uma perguntinha na tela, sedentarismo tem relação com prisão de ventre? Muito. Então, assim, primeiro que para ajudar o intestino a funcionar, você tem a própria motilidade do intestino, né, que é uma coisa importante, como também a prensa abdominal, que é a parede abdominal. Então, se eu fico sedentário, existe uma tendência de ter uma flacidez. Então, só de melhorar essa prensa abdominal e a movimentação, libera uma série de hormônios, quando eu estou fazendo exercício físico, que estimulam o funcionamento intestinal. Não só o funcionamento, mas também melhora a minha flora intestinal, que também ajuda o intestino a funcionar. E olha, eu tenho uma colaboradora maravilhosa para essa pauta, que ela está de olho em todas as perguntas que vocês estão mandando no @Gazeta Mulheres. Pamela, obrigada por me ajudar nessa pauta. Você tem perguntinhas do nosso público? Temos muitas perguntas, Cá. A primeira delas é da Andréa Soares. Ela pergunta se a menopausa tem também uma relação com a constipação. Boa pergunta, hein? Vamos lá? Então, a menopausa, primeiro tem essa alteração hormonal. Então começa a diminuir alguns hormônios femininos e começam a alterar outros hormônios. Então existe também a segunda situação, a diminuição do colágeno, inclusive lá. Então existe uma flacidez do períneo que aí pode contribuir pelo aquilo que a gente falou. Então pode
dar uma descida na região do reto em direção ao ânus, Certo. você pode ter a retocele por uma alteração das estruturas, que elas ficam um pouquinho mais molinhas do que o normal, né? Então acabam dando esse tipo de problema. Então a mulher, infelizmente, acaba sofrendo mais por causa disso. E as reposições, seja hormonais ou mesmo de suplementar, né, vai ajudar então nesse período? A suplementação sempre ajuda quando a paciente é muito sintomática ou quando está confirmado que existe uma alteração hormonal importante. Certo. Não como está sendo feito agora por um motivo estético, né? Então, essas são coisas diferentes, que a gente está tendo muito problema por causa disso atualmente, que é uma outra história que a gente pode conversar outro dia. Mas, assim, a reposição hormonal ajuda bastante, porque tem mulheres que entram na menopausa e elas fazem atividade física, elas têm uma alimentação adequada, Sim. tiram de letra. Mas, normalmente, não é o que a gente vê comumente. Tá certo. Mais uma perguntinha na tela. Olha lá. Estresse e ansiedade podem interferir no funcionamento do intestino? Assim, é aquilo que nós falamos, o eixo cérebro-intestinal. Então, obviamente, se eu estou muito hiperestimulado, meu cérebro vai mandar um monte de informações através do vago para o meu intestino. Então, aquela alimentação que cai no meu intestino, eu não consigo ter uma resposta de volta para o cérebro para ele entender quanto que eu tenho de comida lá dentro, quanto de força eu preciso ter. Então, isso acaba alterando. Então, existe essa alteração importante. Fora as alterações hormonais que também colaboram com o funcionamento intestinal. Então, obviamente, quem já fez uma prova e acabou tendo, às vezes, um quadro de diarreia, ou distende a barriga, enche de gás porque tem aerofagia, então isso está tudo associado, né, com fatores emocionais. E acho que o estresse também causa tanta tensão muscular que eu acredito que interfira também, né, na parte intestinal, claro, essa dúvida. tensão, né? Sim. Que aí não consegue relaxar. Enfim, né? Tem que cuidar. Agora, a gente adora quando o público manda pergunta, né, Pamela? Porque sempre tem muito interessantes, assim. Não, muitas perguntas, é bacana essa troca. Ó, a Santi Karina, ela diz o seguinte: é normal na amamentação ter bastante constipação? Tem alguma relação? Na verdade, não tanto. A prolactina, ela mexe com o funcionamento intestinal, mas eu acho que é mais pela mudança do hábito intestinal da mulher causada pelo estresse que ela causa, que ela vive por causa do bebê. Certo. Ela não dorme direito, ela muda o ritmo circadiano dela. O que é o ritmo? Ela acorda durante a noite, dorme durante o dia, assim, todo bagunçado a alimentação porque ela dá prioridade para a criança. Então, na verdade, é mais do ritmo de vida do bebê e dela, na verdade, do que a amamentação. Perfeito. Vamos atender mais uma do público? A Neide diz o seguinte: ela tem constipação intestinal e ela foi diagnosticada com intolerância à lactose. E aí ela evita, e mesmo assim ela tem um intestino bem preguiçoso. Ela te pergunta o que fazer. Então, isso é uma coisa que a gente tem essa intolerância à lactose, algumas pessoas nascem com uma deficiência disso e durante a vida isso vai piorando e com o passar dos anos a gente vai diminuindo às vezes a produção da lactase que faz a digestão desse açúcar. Na verdade, ela não interfere tanto na obstipação, ela interfere mais em quadros de diarreia em idosos. Então, o que acontece talvez com ela é a formação de gases, né, que aí junta a obstipação com gases, porque você não absorve aquele açúcar, as bactérias do intestino adoram aquele açúcar, falam, oba, comida, elas se multiplicam mais e formam mais gases, mas elas não têm interferência praticamente com a obstipação. O que a gente tem que investigar, o porquê que ela tem isso. Então, às vezes é hipotiroidismo, que é baixa hormônio tiroidiano, pode ser alteração dos hormônios femininos. Diabetes também? Diabetes também, que mexe com a motilidade. Então, tem outras doenças orgânicas que têm que ser investigadas. Alterações na vesícula, por exemplo, como pedrinha na vesícula. Certo. Então, tem um monte de outras coisas que estão relacionadas a isso. E pelo que eu entendi, o açúcar, então, é vilão nessa história. Na formação de gases, sim. Uma intolerância, por exemplo, a glúten, uma alergia, né, aos celíacos, ou mesmo a intolerância à lactose, pode piorar isso daí. Então fica com aquela sensação de estufamento, de mal-estar. E também tem pacientes, né, que a gente fala que é a síndrome do intestino irritável,
né? Que hoje a gente tem visto, o pessoal está muito estressado ultimamente, né? A gente está todo mundo, os nervos à flor da pele. Então, às vezes acaba também contribuindo para a forma de obstipação intestinal. E tudo isso tem que ser investigado, né, doutor? Tem que ser investigado. Tem exames para quase tudo que a gente falou aqui, certo? Tem, olha, exames de sangue para ver a parte metabólica, fazer um ultrassom do abdômen para ver se está tudo legal. Depois de uma certa idade, é interessante aos 45 anos, principalmente se você tem um ritmo intestinal e mudou, fazer uma colonoscopia para ver se não tem nada de diferente, se tem algum pólipo, se tiver já tira, evita de desenvolver alguma doença maligna. Então, as investigações estão aí. E principalmente no consultório médico, avaliação clínica. Porque aí você faz a avaliação do abdômen, como é que está essa parede abdominal, se está afastada a musculatura dos retos abdominais, se tem alguma hérnia atrapalhando. E na parte perineal, para ver se tem alguma hemorroida grande, se tem prolapso, se tem alguma outra coisa. E tem mais uma pergunta que a gente coloca na tela agora. Quando devo procurar um médico por causa da prisão de ventre? Então, são sintomas de alarde, né, que a gente fala. Então, principalmente, começa a ter sangramento intestinal quando eu evacuo. De repente, eu estou ficando mais obstipada do que eu era. Começo a ter dores que eu não tinha. Começo a ter emagrecimento, tá? Começo a ter uma distensão abdominal que não é legal. Dores meio esquisitas no abdômen. Eu acho que já é o momento de estar fazendo a investigação. Tá certo. Bom, como prometido, né, a gente contou que uma nutricionista incrível que você vai ver agora vai dar uma receitinha daquelas para você anotar e sempre ter em mãos. E eu já sei que ela vai usar abacate, ela vai explicar o porquê disso. Olha só. E hoje eu vim te mostrar que nem só de mamão a gente cuida do intestino. Muita gente não sabe, mas o abacate também é um super aliado para quem sofre com constipação. Ele é rico em fibras e em gorduras boas que ajudam a lubrificar o intestino. Além disso, as fibras do abacate funcionam como um prebiótico natural, alimentando as bactérias boas que fazem parte da nossa flora intestinal. Isso melhora o trânsito intestinal e também fortalece o sistema imunológico. Ele também é fonte de vitamina E, com potente ação antioxidante e anti-inflamatória, o que protege o sistema cardiovascular, ajuda a reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, e ainda tem triptofano, que é um aminoácido que melhora o humor e a qualidade do sono. Mas atenção, o ideal é consumir até 100, 150 gramas por dia. Agora eu vou te ensinar uma receita de vitamina perfeita para ajudar o seu intestino a funcionar melhor. No liquidificador, coloque cerca de 100 gramas de abacate, que é mais ou menos 1/4, um pote de iogurte natural desnatado, que é fonte de probióticos, uma colher de sopa de farelo de aveia, que tem mais fibras e menos carboidratos, o suco de meio limão, que dá um toque de sabor e traz ainda mais antioxidantes, e um pouquinho de água só para ajudar a bater. Você pode adoçar com mel ou da forma que preferir, eu não vou colocar nada. E aí agora é só bater e a nossa vitamina está pronta. E uma dica muito importante para que toda essa fibra e gordura saudável funcionem de verdade, você precisa beber bastante água ao longo do dia. Senão, o efeito pode ser o contrário e a constipação piorar. Se você quiser, trocar o jantar por uma refeição mais leve e funcional, você pode usar essa vitamina, mas aí é interessante você acrescentar uma fonte de proteína, como whey ou proteína vegetal, para ficar mais completa. Gostou? Testa a receita e depois me conta o resultado. Até a próxima! Além de funcional, essa vitamina parece uma delícia, né, doutor? Sem dúvida. Nossa, que Deu fácil, vontade, né? Que fácil de fazer e de tomar também. Eu quero agradecer a nutricionista Dri Molica. Muito obrigada pela sua participação. O Instagram dela é @DriMolica, @DriMolica. E eu quero também agradecer muito a sua presença aqui, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Viu? Até a próxima, até breve. Eu vou passar também o Instagram do doutor Nelson, que é @ClinicaFactum, @ClinicaFactum, doutor Nelson Liboni, que é cirurgião geral do aparelho digestivo. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Beijo.